Na aula anterior estudamos o que era verbo modal, né? E verificamos também quais eram esses verbos modais e qual a classificação deles. Alguns deles eram semimodais, né? Hoje nós vamos estudar as características gerais desses verbos modais, né? Que eles são classificados como auxiliares e defectivos, tá? Então vamos lá para nossas características gerais desses verbos auxiliares e defectivos. Importante essa aula, tá? Tem que conhecer essas 5 regras, pelo menos, tá? Que são muito importantes para o reconhecimento desses verbos defectivos, tá? Então vamos lá, nossas características gerais. Primeiro, não tem tu, a partícula tu no infinitivo. Não existe tu can. Não existe, só ele aparece sempre sozinho, can, tá? Então, primeira característica, não apresenta tu no infinitivo, partícula tu. Depois, são seguidos de um verbo no infinitivo sem tu, sem a partícula tu. Veja aqui, we can speak Portuguese well. Ele é seguido por um verbo no infinitivo sem o tu, tá? Speak, tá no infinitivo, sem a partícula tu. Então, can speak, tá? Então, essa é uma característica, é a segunda característica dele, né? Não conseguimos falar bem português. We can speak Portuguese well. Nós conseguimos falar bem o português. Terceiro, jamais recebem S na terceira pessoa do singular do presente, né? Os outros verbos recebem. Quando usamos she, he, it, geralmente eles recebem o S aqui na terceira pessoa, né? Então, esse verbo defectivos, né? Defectivos não recebem o S na terceira pessoa do singular do presente, tá? She can go now. Ela pode ir agora. Tá? Não recebe um S na terceira pessoa do singular do presente. 4. Não são usados no inform. Nós veremos esse inform mais adiante, como é que ele é formado. Tá? Então, nunca vai aparecer o ing form, nunca vai aparecer essa terminação, ing, nesses verbos defectivos, tá? E nos modais também, né? Por último, não possuem as 3 formas principais, ou seja, o infinitive, o simple past e o past participle, né? Lembra lá daquela primeira aula que nós tivemos, né? Onde eu falei que era importante a gente conhecer essas 3 formas do verbo, né? Então, esses verbos não possuem essas 3 formas. E por essa razão, não são conjugados em todos os tempos verbais. Certo? Então, essas são as 5 características principais dos verbos defectivos. Não tem tu no infinitivo, né? São seguidos de um verbo no infinitivo, sem o tu, não recebem o S na terceira pessoa do singular do presente, nunca aparecem no inform, né? E não tem as 3 formas principais. Ok? Na próxima aula nós vamos estudar o verbo can, já entrando mais em detalhes de como é formado e como é utilizado esse defectivo e modal, que é o verbo can. Até lá então!